área, né? Mas vou colocar alguns elementos aqui, eu não preparei slide, nada, né? Eu quero que seja uma conversa que eu vou colocar alguns pontos que me parece que são interessantes dentro dessa proposta Juventude Rural e Desenvolvimento que a coordenação desse evento me fez, para a gente estar discutindo nessa noite de hoje, né? Tem alguns pontos que eu creio que tanto a academia e as próprias políticas públicas, os gestores em desenvolvimento, eles já superaram, tá? Nós estamos mais ou menos há uns 20 anos, desde o final de 90, início de 2000 ali, estudando de forma sistemática, ainda que em diferentes realidades, em diferentes rurais, a questão da juventude no campo, especialmente a juventude da agricultura familiar, tá? E esses estudos pioneiros, vamos dizer assim, né? Eles tinham como base identificar aquilo que a gente já saturou hoje em termos de estudo da juventude rural, que era identificar aí fatores que levam os jovens a sair e ficar do campo. Então, a gente tem uma bagagem tanto de estudos brasileiros como estudos internacionais, né, que falam aí com bastante propriedade dos fatores que levam esses jovens aí a ficar ou a sair do campo. Então, se vocês derem cabo desses estudos, vocês vão ver lá que muitos estudos falam de fatores, apontam, né, os fatores internos, as propriedades, as suas porteiras, que são tanto econômicos quanto pessoais das relações familiares, né? Tanto aqueles estudos que trazem que a falta da permanência dos jovens no campo está atrelada aí a fatores externos às porteiras das propriedades, que tem a ver com a produção agropecuária, com a comercialização, com o preço de produtos, a falta de uma universidade próxima, enfim, né? Os mais diferentes motivos ali que quem já estudou um pouco dessa questão da juventude rural sabe aí identificar estudos que já trata desta temática, né? Uma outra gama de estudos que são mais recentes, tá? Eles já superam essa ideia do porquê se fica e de porquê se sai no rural e dão conta de entender esse processo da sucessão geracional, né? E um pouco mais do que isso, pontua, esclarece, nos situa que há uma juventude rural e especialmente uma juventude da agricultura familiar, que ela tem umas características bastante importantes na atualidade, tá? Que é uma juventude mais escolarizada, uma juventude com mais sede de tecnologia. Eu sempre brinco com os meus alunos aqui do curso de zootecnia. Quem tem o celular mais moderno em casa, para aqueles que vêm de origem do meio rural? É vocês, o pai ou o vô? Somos nós, professores. Isso explica muita coisa, né? Então, que são jovens mais sedentos de tecnologia, são jovens com maior gana de conhecimento, são jovens que querem desfrutar de confortos, são jovens que querem ter estudo, são jovens que têm outras perspectivas em relação ao rural, são jovens que têm outras perspectivas em relação aos negócios que as famílias desenvolvem no rural, são jovens com uma outra perspectiva de relacionamentos no meio rural, inclusive fora do meio rural. Então, quando a gente fala da questão da juventude e do desenvolvimento rural hoje, nós temos que, em primeiro lugar, situar de que jovem, que perfil tem esse jovem que estamos falando hoje, tá? Então, ele é um jovem muito diferente, não é muito diferente, mas ele tem características próprias do contexto e do mundo que ele vive hoje, inclusive do rural, que é muito diferente das gerações do pai, das gerações dos avós, e, quiçá, das gerações mais antigas. Tá? Então, essa nossa juventude hoje, ela é uma juventude ativa, escolarizada, com maior acesso à tecnologia, é uma juventude que também tem pressa, é uma juventude que quer ter renda, que quer ter seu negócio próprio, enfim, é uma juventude que busca o seu lugar, tá? E dentro dessa juventude que busca o seu lugar, a gente chega nesse impasse, né? Há jovens que
vivendo nesse contexto atual, nesse modo de ser jovem no meio rural hoje, entendem como importante, como interessante, como perspectiva de vida, como projeto de vida, ficar no rural, tá? Ainda que não seja como agricultor, que não seja como sucessor das propriedades do pai, mas eles querem estar no rural, viver do rural, gerar renda do rural, tá? Por outro lado, nós temos uma fatia dessa juventude, da qual se inclui especialmente a distinção por sexo, no caso, as mulheres, né? As jovens mulheres, que elas têm muitas vezes traçado uma outra perspectiva, que é a perspectiva de não ficar no rural, de desvincular a sua origem do rural, de ter uma atividade geradora de renda fora do rural. Ou seja, nesse momento, né, nós nos distinguimos entre a juventude que quer ser do campo, ficar no campo, viver no campo, da juventude que quer sair do campo, tem outros projetos de vida, da qual não inclui renda e moradia no meio rural, né? Então, quando a gente olha para essas duas fatias, o jovem que quer ficar no campo e o jovem que não quer ficar no campo, é claro que isso tem impactos diferentes sobre o desenvolvimento rural, certo? Tá? Depois a gente pode até discutir melhor isso a partir aí dos questionamentos de vocês. Mas quando a gente fala dos impactos de quando o jovem não quer ficar no campo, que ele não quer ficar na propriedade, que ele não quer ficar na agricultura, que ele busca um espaço de trabalho e geração de renda urbano ou fora do rural, a gente encaminha para um tipo de desenvolvimento rural. Eu acredito que foi mais, se eu entendi bem, foi esse o desafio que o professor Zonin me colocou aqui, tá? Então, nós temos que pensar, quando nós não temos jovens no campo, ou quando nós temos poucos jovens no campo, que perfil passa a ter o rural, que perfil passa a ter a agricultura familiar e que perfil passa a ter o desenvolvimento rural. Que rural é esse que se enfraquece das novas gerações? O que esperar desse rural? O que esperar do desenvolvimento desse meio rural, né? A gente sempre tem uma perspectiva, quando a gente olha que os jovens não ficam nas propriedades, uma perspectiva de um desenvolvimento rural negativo, né? Negativo no sentido da manutenção de um rural diverso e diversificado, como é o rural quando a gente tem a agricultura familiar presente, né? Quando a gente não tem os jovens, qual é o impacto sobre o desenvolvimento rural? Tá? A gente não tem jovens demandando políticas públicas, a gente não tem jovens demandando organizações nos sindicatos, nas cooperativas, tá? A gente não tem jovens demandando uma infraestrutura de lazer e de convivência em comunidades, a gente não tem jovens demandando escolas e uma formação profissional voltada para o meio rural, né? A gente tem um processo de envelhecimento que ele deixou de ser um problema social, porque velhos no campo a gente sempre teve, e ele passou a ser um problema econômico também no meio rural, né? Porque os pais eles reduzem a atividade produtiva e passam a viver apenas, muitas vezes, da aposentadoria rural, ou esses pais eles migram para a cidade, né? Eu sempre falo que quando tem essa migração dos pais, a família ela passa por dois processos migratórios. O primeiro é a saída dos filhos e segundo é a saída dos pais, né? Que pode ser mais tarde, mas ela é necessária em busca de cuidados da saúde, em busca de conviver na cidade mais próximo dos filhos, dos netos e por aí vai, tá? Então, quando a gente pensa na falta da sucessão ou na falta da permanência do rural, do jovem no meio rural propriamente dito, a gente tem essa perspectiva que a gente tem um desenvolvimento rural negativo, né? Porque a gente tem um esvaziamento populacional, a gente perde aquelas características da diversificação e da diversidade da agricultura familiar,
a gente perde o tecido social dos centros comunitários, ou a gente diminui as escolas, diminui a pressão dos jovens por melhorias das estradas e das organizações no meio rural, né? A gente tem uma discussão que ela é mais de fundo, que é o que acontece com as propriedades quando os filhos não ficam e qual é o impacto disso no mercado de terra local e regional, o que são feitas com essas propriedades, né? Então, a gente tem um sentido para o desenvolvimento rural quando a gente não tem a permanência do jovem no campo e a permanência do jovem como sucessor. Esse é um aspecto do desenvolvimento, né? Que podemos dizer que a gente tem um desenvolvimento rural diferenciado quando a gente não tem a permanência dos jovens. Por outro lado, né, a gente tem uma outra perspectiva de desenvolvimento quando a gente tem um jovem no meio rural. E aqui eu quero colocar algumas questões sobre a permanência do jovem no meio rural. Tá? Primeiro, em que condições os jovens podem permanecer no campo? Os jovens podem permanecer como sucessores geracionais, no lugar dos pais, na gestão da propriedade, fazendo as mesmas atividades. Os jovens, eles podem ficar na propriedade, mas não necessariamente seguindo nos mesmos negócios. Não é porque meu pai produzia soja e leite que eu aceitei ficar na propriedade que eu vou ser o sucessor, que eu vou suceder os negócios. Eu posso ter outras estratégias de negócio. E ainda uma outra perspectiva da permanência da juventude no rural, que é estar no rural, morar no rural e ter no rural uma renda não agrícola ou mesmo fazer do rural um local de moradia e ter um emprego urbano. Então, quando a gente fala da permanência do jovem, da importância do jovem no desenvolvimento rural, a gente tem que pensar que é mais do que o jovem que é o sucessor na propriedade. O jovem, ele pode ser um sucessor, sim, ele pode ser um sucessor. E aqui digo com muita certeza para vocês que desde os meus primeiros estudos aqui no mestrado em agronegócio, a minha primeira dissertação, ela buscou, à luz do autor Franchielli, entender as estratégias, a partir dos capitais que as propriedades e os pais tinham, que estratégias eles montavam para ter a sucessão nas propriedades. Então, hoje, a sucessão, ela é um processo de gestão, tá? É muito difícil o pai que não faz alguma coisa para cativar o filho a ficar no seu lugar como seu sucessor. Os pais montam diferentes estratégias, que é, muitas vezes, pagar agronomia em uma universidade privada, quando tem condições, fazer a gerência de uma nova atividade na propriedade que seja de posse do filho ou da filha. A gente viu muitas propriedades entrando na atividade leiteira para que o filho assuma aquele negócio como gestor, como coordenador, como gerenciador, inclusive, da renda gerada. A gente viu muitos pais pagando prolabore para os filhos, né? Então, a sucessão hoje ela não é um processo dado, um processo natural. Essa é uma outra diferença da juventude do passado, tá? Então, quando a gente fala em desenvolvimento rural com jovens no campo, com jovens nas propriedades, nós estamos vendo que a permanência nas propriedades, elas têm sido motivadas, sim, ou porque o jovem gosta da atividade, ou porque o jovem gosta do meio rural, porque ele gosta de estar aí, ou porque muitas vezes ele viveu uma experiência urbana e ela foi negativa, daí ele volta para o campo porque vê que o campo tem melhores condições, ou porque a família cria um ambiente favorável, né? Tanto um ambiente econômico, quanto um ambiente de discurso positivo, dizendo, olha, a nossa propriedade é boa, se a gente investir, se você vai administrar essa propriedade, você vai ter sua renda. Então, uma sucessão ela é feita de vários fatores. E as estratégias montadas pelos pais, elas têm sido fundamentais para garantir esse processo.